Obrigada. Gente, bom dia. Tudo bem? Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, apesar que eu vou, através do meu discurso, dar dicas práticas para vocês, porque fazer política eu sei que vocês sabem fazer, então não vim aqui para... Primeira coisa, né? Já falei ou não? Cuidado com o não falem não. Não vim aqui ensiná-los a fazer política. Então, vou falar um pouquinho da minha área, né? Um pouquinho do que eu estudei. Primeiro, vou me apresentar, né? Então, sempre digam quem vocês são e o que vocês querem, e o que vocês vão fazer, né? Sempre comecem o discurso de vocês falando sobre quem vocês são e o que vocês vão fazer. Não comecem pedindo desculpa, tá? Vou ser bem prática, tá, gente? Não comecem pedindo desculpas, tipo, tô atrasado, me desculpa isso, me desculpa aquilo. Não deem desculpas, tá? Porque isso é um pouco de... Depois eu vou explicar mais sobre neurociência, vou falar um pouquinho sobre isso e vou explicar por que não se faz isso. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Me dizer quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Então, meu nome é Regina Raquel. Como a Ana já falou, nós somos aí companheiras de área. Eu sou mestre em linguística, mas eu não estudei só linguística, porque o ser humano é intrigante, né? E eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, eu digo que eu faço assessoria linguística, eu trabalho com uma série de coisas. Fui professora durante muito tempo. E eu sou formada em Pedagogia e Letras, tenho especialização em História do Cristianismo Antigo, fui estudar religião, sou especialista em gestão escolar, em psicopedagogia, então usei a minha vida muito para estudar. Hoje eu sou doutoranda na área da saúde, na área da psicanálise, então trabalho com neurolinguística e com psicanálise. Então, o meu trabalho hoje é muito voltado para o ser humano num todo, né? Mas, como o meu mestrado foi sobre discurso, né? Eu estudei letras, então, eu quis juntar essas coisas, né? Porque o ser humano não é só fala, apesar de ser a maior parte, o que nos diferencia do animal é o poder de comunicação, né? Poder de comunicar, não, Ana? É o poder de comunicar. Então, a gente fala. Então, a gente passa a mensagem o tempo todo. Olha aqui, uma coisa que eu não fiz. Dicas, né? Ó. Qual é o foco? O foco seu tem que ser seu rosto da cintura para cima. Não é à toa que eu e a Débora ali, ó, né? Não é fácil achar coisa laranja, não é fácil combinar laranja, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? No outro curso eu vim com uma echarpe laranja, falei, a Débora tá pronto para ela. Então, gente, sempre tomem uma série de cuidados. Como eu falei, eu vou dando dicas bem práticas, tá? Então, isso aqui, ó, o foco tem que ser aqui em cima. Não que você vá mostrar mais pele do que isso, tá? Cuidado com as vestimentas. Mas, cientificamente é provado que o cérebro, ele é atraído por pele. Então, quando você for falar, cuidado com isso, né? Sei que está frio, a gente precisa usar, mas é importante. Se você puder puxar um pouquinho, o cérebro já vai se ativar ali, já vai o foco, porque o foco é a sua fala. Mas tem uma pesquisa recente que diz que enquanto você fala, a sua linguagem corporal é 55% captada pela pessoa que está te ouvindo. Então, cuidado. Vocês acham que o discurso é importante? É importante. Claro, você precisa ser claro, você precisa ser honesto, você precisa ser autêntico, você precisa falar com propriedade. Você precisa falar claramente, né? Você precisa a sua fala precisa estar afiada. Eu vou mais para frente falar um pouquinho sobre palavras poderosas. Como eu falei, que cada um tem um nicho, né? Então, vamos começar um pouquinho. Através do discurso, eu vou falar. Primeira coisa, né, gente? Cuidado com pontualidade. Cuidado com o tempo que vocês têm para falar. Porque, às vezes, é um café da manhã. Às vezes, é um almoço, um jantar. Tem hora que você tem um tempo maior para falar. Tem hora que não. Então, começando nisso daí. Cuidado.
tentem ser o mais pontuais possíveis e o mais objetivo e claro possíveis. Outra coisa importante, pesquisas também. Gente, tudo isso tem referência, tá? Não é uma coisa que se tirou do nada. Existem os artigos científicos, existem uma série de pessoas que pesquisam a respeito de uma série de coisas, e isso tudo tem um embasamento. Cuidado também na fala de vocês, quando forem falar, não tirem nada do nada, né? Porque em algum momento alguém pode questionar. Em tempos de conflitos políticos, que é o que nós estamos vivendo, é muito delicado. A linguagem, ela te ajuda, mas ela te trai também. Então, cuidado com aquilo que vocês estão falando. Tenham sempre referências, fontes confiáveis. Se puderem citar, melhor ainda. Né? Aqui eu não vou me ater muito a isso, nem a teoria, porque é muita informação. Então, a gente pode se perder no meio do caminho. Tá? Então, cuidado com as fontes, cuidado com estatísticas, cuidado com números, que são importantes. Né? Dependendo do seu público, é importante que você traga números, que você traga estatísticas, que você traga referências sobre isso. Então, gente, falar um pouquinho sobre língua e linguagem bem rapidinho. Tá? Então, existe. Todo mundo aqui tem a habilidade de falar. Né? E todo mundo tem competências. Né? Então, e essas coisas, elas podem ser desenvolvidas. Né? A competência, ela pode ser desenvolvida. Então, não é assim, eu já tenho, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos, né? Já tenho os meus vícios de linguagem, já tenho uma série de coisas. Mas, vou puxar um pouquinho para o que eu estou estudando agora. Através da programação neurolinguística, a gente consegue, né, reformular algumas coisas, alguns hábitos e alguns vícios a gente consegue até perder, né? Através do próprio pensamento, através da neurociência, a gente consegue desenvolver essas competências. Então, já falei sobre isso, a linguagem como o primeiro poder do homem. Né? Então, nós somos seres humanos, nós somos animais, nós falamos, nós nos comunicamos. E aí, falar um pouquinho sobre o discurso político em si. Né? Que tem um teórico que chama de jogo de máscaras, que é uma encenação verbal. Não que vocês não sejam honestos, porque isso é o primordial, né? É o primeiro, a gente precisa ser honesto naquilo que a gente está falando. Mas é um jogo de máscaras. Por quê? Porque você vai ter que tomar cuidado com os mínimos detalhes, com tudo o que você faz, com o jeito que você se veste, com as palavras que você fala, com o vocabulário que você fala, né? Porque se for uma comunidade que não tem um desenvolvimento muito grande, né, não tem uma intelectualidade, vamos colocar assim, que não desmerece, lógico que não, mas você precisa tomar cuidado com palavras mais rebuscadas. Né? Você precisa ser claro, você precisa ser entendido. Então, é um jogo de máscaras, porque é uma encenação verbal. Tá? Então, a primeira coisa é atentar para isso. Quem é o meu público? Né? Vou levar isso também. Né? Nós vivemos tempos aí em que perigoso, né? Tudo que você diz algo, tudo que você não diz também diz algo. Então, por isso, ser claro e objetivo. Frases curtas funcionam bem. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Ideologia, então você vai pensar nos seus valores, nas suas ideias, naquilo que é importante para você. Porque não adianta você também querer fazer um discurso dentro daquilo que você não acredita. Ou dentro daquilo que você acha utópico e impossível de realizar. Então, tem que ser honesto dentro dos seus valores, dentro daquilo o que você se propõe a passar para o seu leitor. Né? Pode passar, por favor? Aí é só uma citação para ilustrar. O princípio de influência. Então, esse é o princípio da influência. Todo sujeito que produz um ato de linguagem visa atingir seu parceiro, seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente,
seja para orientar seu pensamento. Então, a cognição passa por isso. Quem está te escutando, ela conhece, tem que conhecer o significado das palavras, que é aquilo que eu falava, não adianta você falar uma palavra muito difícil, que a pessoa não vai saber o que é. Depois, ela vai associar isso cognitivamente ao que ela tem de experiência com relação àquela palavra, né, num campo menor, maior, aí vai para a ideia, vai para a ideologia. Ela vai associar isso às experiências dela, né? E aí, pela PNL, que é a programação neurolinguística, eu vou falar PNL para ser mais rápido. Pela PNL, a gente sabe que existem pessoas visuais, existem pessoas auditivas, existem pessoas sinestésicas. Aí são termos, né? Mas tem gente que vai formar imagem na cabeça a respeito daquilo que você está falando. Tem gente que vai se ater ao que você, exatamente o que você está falando, o significado das palavras. E tem gente que vai para o sentimento. A persuasão, então você vai a sua intenção é persuadir. A sua intenção é deixar isso muito claro, né? A sua intenção para você mesmo. A minha intenção é que a pessoa vote em mim. Então eu preciso ser persuasivo o suficiente para que eu leve essa pessoa a decorar o meu número e digitar lá no dia. Então, eu tenho que, sim, ser extremamente persuasivo. Aí, existem uma série de estratégias de persuasão, que aí a gente estudou, 4, 5 anos, que não dá para falar aqui rapidinho, mas aí vamos lá. A argumentação, tá? A argumentação ela pode ser feita de diversos modos. Pode ser com dados, né, científicos, com números, com estatísticas, ela pode ser com pequenas histórias, pode ser de diversas maneiras. Então, a tríade dialética, que é um pouquinho da retórica, da oratória, aí, né, é como você vai montar o seu discurso, que ele tem que ter começo, meio e fim. Sempre focado no objetivo de levar ao voto. Né? A tríade do teatro político: argumentos, imagem e paixão. Então, eu vou argumentar sim, e a minha imagem tem importância sim, e eu tenho que levar o auditório a, entre aspas, se apaixonar por mim. A gente não funciona sem paixão. Né? Hoje pela manhã, até quando eu peguei o Uber, o moço falou, as pessoas estão achando melhor porque tem muito taxista mal-humorado. Então, nos comentários das pessoas você pega, né? Você consegue captar. E é verdade, é uma realidade. Né? Ninguém quer uma pessoa mal-humorada ou uma pessoa que não esteja apaixonado por aquilo que ela faz. Você consegue visualizar no jeito que a pessoa olha, no jeito que a pessoa anda, no jeito que a pessoa faz, né? Como ela faz, como ela despende o nosso bem maior na modernidade, que é o tempo, se ela tem paixão ou não por aquilo que ela faz. Né? O contato visual, importante. Vocês viram que eu estou me movimentando o tempo todo aqui, né? Não se prendam a um lugar só. Porque às vezes a gente tem auditórios muito amplos ou muito pequenos e o contato visual ele é essencial para você fazer essa ligação do que você está falando com o cérebro da outra pessoa. Ela vai focar em você. E o contato visual, ele passa afetividade. Aí a gente vai para a questão da paixão. Então, manter contato visual é muito importante. Agradecer sempre. Eu falei aqui porque não agradeci ao próximo pela oportunidade. Faço agora. Agradecer sempre. Pronúncia, né? A dicção. Existem alguns exercícios que vocês podem fazer antes de começar a falar. Movimentar a língua, movimentar a boca. A gente tem um aparelho fonador que é feito para isso. Pessoas votam em políticos com vozes graves. É uma pesquisa também da área da neurociência que diz. Então, mas eu odeio minha voz. Eu odeio minha voz. Mas eu aprendi a lidar com ela ao longo do tempo. Então, eu vou no ritmo. Uma hora eu tento falar um pouco mais grave, outra hora eu diminuo, outra hora eu faço uma pausa.
E aí vai, tá? Mas é fato. A voz grave, ela tem maior influência sobre o cérebro da outra pessoa. Então, cuidado, né, com a pronúncia. Tentem ser o mais claro possíveis ao falar. A calma, então se manter, fazer um exercício aí antes, um alongamento, um exercício de respiração. Então, manter a calma, manter aí o controle emocional, né? A estruturação do seu discurso, então estudar antes, pensar antes. Claro que vocês vão ser pegos de surpresa em muitos momentos, mas ter estruturas, principalmente de respostas. Sabe geralmente o que vão te perguntar, quais são suas propostas, ou por que isso, por que aquilo. Então, tem em mente estruturadas as respostas que vocês provavelmente terão que dar ao longo aí da campanha. Sempre ter apoio, né? Escrevam, sei lá, na mão, se orientem. Se tiver a oportunidade de ter slide legal, se não, que às vezes é um café da manhã, né? Alguma coisa assim que não tem, levem um papelzinho, não é feio, tá, gente? Não é deselegante, digamos assim. Pelo contrário, isso mostra... gente, isso é muito imperceptível, assim, conscientemente, é inconsciente, mas mostra para o outro que você é uma pessoa organizada. E organização, como a Karina já falou, é fundamental. Então, levar os tópicos, eu preciso falar nessa comunidade, eu preciso falar nesse grupo, isso, isso e isso. Não posso esquecer. Porque aí aparece uma pergunta, aparece, né, uma situação engraçada, aparece alguma coisa, a gente tem uma facilidade muito grande para aprender para outros momentos. Então, você ter esse cuidado de levar um apoio escrito, ou escreva na mão, não sei, ou o seu assessor ali, né? Não me deixe esquecer de falar isso. Então, ter um apoio é muito importante. E promover aí os debates, aí já é outra coisa, né, gente? Então, mas promovam debates. Não tenham medo, por exemplo, de quem fala de você. Tenham argumentos para rebater, porque isso é uma propaganda contrária também. Né? Isso também é importante. No cenário político, isso é importante. Já ouviram o óbvio precisa ser dito, né? Já ouviram aquela coisa de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, tá falando mal? Legal. Sejam sempre positivos. Isso é programação neurolinguística. Eu vou sendo positivo nas coisas, a coisa flui. Façam as experiências, né? Então, falou mal de mim? Ok. Como eu vou fazer para responder? Foi na internet. Vê se pode primeiro, né? E responder lá. E falar a respeito disso. Promovam debates, sim. Os debates são importantíssimos. E eles criam, principalmente, essa paixão. Você pode ser odiado? Pode, mas você pode ter uma leva de pessoas que também vai se apaixonar e vai querer que o vizinho ou que o filho vote em você também. Figuras identitárias do discurso político que costumam sempre aparecer, de credibilidade, de sério, de virtude, de competência, de caráter, de humanidade, de identificação, entre outros. Escolham qual é a mensagem que vocês querem passar. Né? Quem eu quero ser para o meu eleitor? E trabalhem dentro disso. Pode passar. Gatilhos mentais. Eu vou falar um pouquinho sobre os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Eles ativam atalhos no cérebro. Então, você consegue chegar mais rápido à atenção daquela pessoa. Ou a mudar, ou a persuadir mesmo, ou a mudar o que a pessoa pensa a respeito, ou, principalmente, pegar a atenção daquela pessoa. Primeira coisa, ter em mente, já falei, né? Qual o meu público? Qual o maior interesse dele, medo ou desejo? O que ele quer? O que esse público meu quer? Entender o uso prático e real dos gatilhos mentais. Pode passar para mim, por favor. Então, lá. O que são gatilhos mentais? São frases e são palavras que vocês podem utilizar, sim, para prender atenção e para ativar coisas no cérebro que você quer.
né? Então, 3 aspectos importantes, primeiro, para o funcionamento dos gatilhos. É pensar, sim, na sua autoridade e na sua credibilidade como pessoa. Você precisa passar isso para o seu público. Você precisa despertar no seu público as emoções corretas e usar no discurso argumentos lógicos. Então, principais gatilhos, especificidade, são ser objetivo. Eu quero o seu voto. Né? Dizer o óbvio precisa ser dito. Então, é um dos gatilhos mentais. Sempre usar a objetividade. Ser claro, simples, frases curtas. Autoridade, mostrar a sua experiência, que eu fiz no começo. Eu não estou falando aqui, né, que é para ficar se gabando das coisas e tal. Existe uma linha bem tênue aí entre eu sou o candidato que vou fazer isso e a gente não tem muito no mercado. Ou eu sou o candidato da mudança, vamos mudar? Né? Vamos colocar gente nova? Ou vamos trabalhar dentro daquilo que está dando certo? Mostre a escassez, né? Você tem um trabalho com isso, mostre que em outras pessoas não tem, não é citar nome, cuidado. Mas trabalhar a escassez, né? Trabalhar também do lado do pouco, elevando o que você pretende trazer para cobrir essa escassez. Prova social o quê? Outras pessoas que podem falar de você. Então, às vezes, é legal você trazer alguém que trabalhou com você ou que está com você há muito tempo e dar a palavra para ela 5 minutinhos, 5 minutinhos. Isso é importante também, né? A Polishop faz muito isso. Usa muitos gatilhos mentais e faz muito isso. Não pega lá uma pessoa que usou a cinta, não sei lá quando. A gente não vai entrar no mérito de se é verdadeiro ou não, porque aí é um outro tipo de discurso, né? Prova real. Então, a sua prova real, a sua prova pessoal. Aquilo o que você realmente tem para falar, aquilo que você vivenciou. Aí é mais ou menos parecido com a autoridade. Contraste, também colocar sempre coisas positivas versus coisas negativas. Né? Então, você quer saúde para a sua cidade? Né? Você tem saúde na sua cidade? Você quer saúde na sua cidade? Então, colocar... Não sei se eu estou sendo clara agora. Você colocar sempre o prós e o contra. Você colocar sempre o que você não tem e o que você quer ter. Então, sempre fazer esse jogo duplo de contraste. E o storytelling, que é o que a gente chama de pequenas histórias. Então, contar pequenas histórias. A Kalina também utilizou muito esse gatilho mental. De contar pequenas historinhas. Ah, minha filha carimbava. Então, né, dentro de alguns momentos, colocar. Pode passar para mim, né? Então, estratégias neurolinguísticas. A repetição é muito importante. Lembra-se do meu nome é Enéas, né? Pior do que tá não fica. É a repetição. Então, entradas e saídas. Pensar sempre nisso. Como eu vou começar o meu discurso, como eu vou terminar o meu discurso. Entradas e saídas são importantes, sim. Bordões são importantes, sim. Porque ativam no cérebro a sua pessoa. Tá? Então, ativam, sim. Tem frases que se eu chegar e falar aqui, vocês vão saber de quem eu estou falando. Eu não preciso mencionar o nome da pessoa. Então, entradas e saídas são essenciais. Discurso positivo versus o discurso negativo. Então, eu posso montar o meu discurso tanto falando sempre sim, sempre o bem, sempre o que eu posso oferecer, o que eu posso trazer, como eu posso também usar o discurso negativo. Não quero isso, não quero aquilo, mas como eu falei no começo, no discurso político, o não, ele ativa uma outra sensação, uma outra emoção. Né? Porque o que a gente quer de um político, o que a gente espera de um político, é que as coisas melhorem. Então, se eu usar muito o não, se eu falar muito de forma negativa, isso vai ativar, vai relacionar você a uma coisa negativa. Então, pensem sempre num discurso positivo. Frases interrogativas são bem legais também. Então, perguntar para as pessoas
Vocês estão satisfeitos? Vamos falar um pouco sobre, perguntando, né? Vamos falar um pouco sobre o transporte? Vamos falar um pouco sobre isso? O que é preciso para, né? Aí vocês vão completando dentro daquilo que vocês se propõem. Não está na hora de... Então, as frases interrogativas, elas são muito legais, principalmente para começar um discurso. Eu nunca sei como começar. Começa com uma pergunta que fica, né, você já ativa, você já coloca a pessoa para pensar a respeito daquilo. Provas sociais, outros exemplos, né? Vamos fazer acontecer como fulano de tal. Então, trazer pessoas positivas também para o seu discurso. É do que mais precisamos? Exemplos de sucesso são tão inspiradores. Conheça a vida de fulano, né? São exemplos para vocês pensarem um pouquinho. Autoridade, né? Com a minha experiência, posso dizer que conheço de perto a realidade, então posso dizer, eu já vi. Então, trabalhar nesse sentido. Escassez também, não temos muitas pessoas interessadas, são poucas as pessoas. Como é difícil, é tão pequeno, a falta de... Contraste, né? Ao contrário de criticar, vamos fazer a mudança, vamos cobrar, vamos votar em fulano. Ao invés de só reclamar, vamos reivindicar. Às vezes você faz, né, uma dobrada aí e pode usar isso também. Mudar nosso voto. Pode para mim, Ana, por favor? A neurociência é ligada ao discurso. A entonação é importante, tá? Então, fazer esse ritmo, né? Falar entoando, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, o auditório está meio cansado, está meio dormindo, levanta um pouquinho a voz. Pensar nisso também, na entonação, no seu tom de voz. Tentar trabalhar a gravidade da sua voz, a gente consegue, existem alguns exercícios. Gente, hoje em dia a gente tem Google, né? Não vou conseguir falar tudo aqui, mas coloca lá, como trabalhar o tom de voz. Você acha rapidinho, tem uma série de exercícios de respiração, né? Os cantores usam muito, aqueles exercícios antes de entrar mesmo, eles são legais. Escolha da roupa, vestimenta, como eu falei no começo, braços e rosto, sempre focar aqui. Cuidado com as cores embaixo, né? Sempre tentem trazer a cultura do lugar que vocês vão para cintura para cima. Iluminação, cuidado aonde vocês forem falar. Se o lugar não for muito iluminado, dependendo do horário do dia. Então, tentar ficar onde a luz te favorece. É importante que a pessoa consiga visualizar o seu rosto. Apoios, que eu já falei também. De preferência, não utilizar slides no discurso político, tá, gente? É meio difícil, né? Ter esse recurso, mas se tiver, melhor não. Movimento, o cérebro se conecta no movimento, então trabalhar as mãos, trabalhar o corpo, andar de um lado para o outro, tentar manter contato visual com todo mundo, com todos os eleitores. Isso é importante, porque isso te conecta visualmente, conecta o cérebro da pessoa ao seu cérebro. E cuidado com muita informação ao mesmo tempo. Então, aquela velha coisa, menos é mais. Então, é melhor você falar de forma clara e objetiva em pouco tempo e dar o seu recado ali, votem em mim, ponto. Do que se prolongar e acabar sendo conhecido lá como que fala muito sem dizer nada. Né? Que aí é outra estratégia política, de discurso político, que eu não vou muito entrar no mérito, mas a gente tem aí vários exemplos de gente que falava 1 hora e, no fundo, não falava nada, só usava palavras bonitas. Aí tem quem se encante com isso. Geralmente, as pessoas que são auditivas, elas vão se encantar com isso e vão dar o voto porque acham lindo o jeito que a pessoa fala, rebuscado, bonito, mas não entendem nada. Né? Mas aí são muito poucas pessoas, então melhor que você seja claro e objetivo. Uso de metáforas, que são essas historinhas, que são essas coisinhas que podem ilustrar, porque a pessoa que é visual, ela vai pegar por aí, né? Ela vai criar imagens na mente dela e vai ficar ligada ao seu discurso. Palavras poderosas. Você. Então, toda vez que você puder enfatizar as palavras poderosas, elas vão te ajudar a manter
atenção da pessoa no que você está falando. Então, importante sim, toda vez que você for falar com o seu eleitor, falar você, sabe? Dá aquela entonação, dá aquela valorizada. Nunca, o nunca é uma palavra que puxa no nosso cérebro, é que jamais, né? Aquela coisa, o significado mesmo. Então, uma coisa que você quer realmente negar, prefira o nunca do que o não. Que o não é o escopo da negação, que a gente chama, né? É o não. E o nunca, ele tem um poder de trazer uma coisa mais definitiva, sem levar para o lado da negação. Não está te negando, ele está dizendo que nunca vai acontecer isso. É sutil, mas tem uma diferença. Provado, comprovado. Então, é provado, é comprovado que isso, que aquilo outro, né? Então, usar a palavra provado, comprovado. O sim é poderoso. Então, vamos fazer a mudança? Sim, enfatizar o sim. Né? Vamos votar em quem vai trazer tal coisa? Sim. Não colocar em todas as frases que você falar o sim no final, porque senão a gente chama de, né, sediças. Eu no né? Então, tomar cuidado com isso. Não virar também um vício de linguagem. Novo, mudança, aí são palavras que também puxam o nosso foco, porque todo mundo quer alguma coisa quando vota em alguém, né? Quer uma mudança, quer alguma coisa nova. Então, a palavra novo, nova, ela vai trazer também esse poder para o seu discurso. Agora, né, é interessante esse negócio que a Globo está fazendo, do qual o Brasil que eu quero para o futuro. Mas as pessoas se esquecem de que a necessidade é agora. Então, usar o agora. Agora, esse ano, essas eleições, é agora que a gente tem que fazer. É agora que temos que trazer o novo. É agora que temos que mudar. Então, pensar no futuro. Falar do futuro é interessante, é legal. Mas trazer para o presente te liga mais ao seu eleitor. Se... Né? Então, a palavra se, aí quando você vai mais contar historinhas, falar alguma coisa. Se isso acontecesse, como seria a nossa vida? Então, trazer essas possibilidades para o seu eleitor. Imagine se tivéssemos tal coisa, aí vai depender do projeto de cada um. Né? Imagina, né? Enfatizar isso, usar um tom de voz de repente mais suave. Imagina se todos nós tivéssemos acesso à saúde na hora que a gente precisa, no dia que a gente precisa, conseguíssemos... Imagina se ninguém sentisse dor mais. Claro que é, né, utópico, mas imagina. Então, você traz aquilo para a mente da pessoa. Exatamente, olha aí, né? Corrupção é uma palavra que vai estar muito em alta, né, no discurso político agora. Então, usem, falem. É um vespeiro? Mas falem. Porque você está comprometido com a política. Então, não tem assunto que eu não possa argumentar, que eu não possa falar. Então, bota a mão no vespeiro mesmo e debata, estudem para isso, tenham argumentos concretos, números, dados. Claro que, às vezes, a gente não consegue guardar tudo na memória, mas o que for mais importante para você, você pode utilizar. Aqui são algumas referências que eu usei. Claro que, né, não é para vocês se ligarem muito nisso, mas só para mostrar que tudo o que se fala, a gente tem que ter uma referência, uma pesquisa. Eu não tirei tudo do nada, exatamente. Você tem que ter uma base, né, um embasamento para poder falar. Então, algumas referências que eu usei nos estudos aí. E, gente, lembrar que vocês precisam ser honestos no discurso. Estou falando do discurso, né? Honestos, autênticos, íntegros. Espera aí que eu tenho uma colinha aqui, para eu não esquecer. E fazer com paixão. Eu acho que isso é o que finaliza.
né? Se eu não sou apaixonado por aquilo que eu faço, por aquilo que eu quero, pelo voto, não adianta, o meu discurso vai ficar vazio. Né? E, ser aquilo que eu digo. Porque o que eu mencionei no começo. Não adianta também eu usar as estratégias, usar as palavras, prender a atenção das pessoas, falar que não pode isso, que não pode aquilo, que não se deve ter isso, não se deve ter aquilo, e ir lá e fazer a mesma coisa. Então, cuidado, vocês viram celebridades. Vocês têm noção disso. Todo mundo quer dar bolinho no cafezinho para vocês. Então, vocês viram celebridades. Celebridades são observadas. Haja vista a quantidade de programas e de revistas que ganham dinheiro porque fulana, a roupa dela rasgou no meio da rua. Vai mudar alguma coisa na vida de alguém? Não, mas vira notícia. Então, vocês também vão ser observados o tempo todo. Então, cuidado com... Né, o seu discurso tem que condizer com aquilo que vocês são, com aquilo o que vocês fazem e pretendem fazer. Então, paixão é fundamental. Né? Porque quando eu sou apaixonada por alguma coisa ou por alguém, eu tomo cuidado com os mínimos detalhes. Então, pensar no pensamento positivo, tá? A gente não vou, né, não tenho tempo para ficar falando muito das técnicas de programação neurolinguística, mas o básico é ter um pensamento positivo. Tá cansado? Estou cansado, mas são 3 meses, sabe? Aí tem as estratégias que é só esse tempo, é só, né? Vamos lá, vamos dedicação, vamos tomar um banho. Aí uma série de estratégias que cada um vai achar o seu meio. Tá, gente? Muito obrigada. E fiquem com Deus e boa sorte para vocês.